Oi, tudo bem, meninas, meninos, aluninhos? Como eu sempre digo, estudar é muito bom, bom demais! E hoje nós vamos falar um pouquinho de história. Eu sempre falo pra vocês que história é a matéria mais legal que existe. Não tem matéria mais legal que essa. Porque é como você abrir um livro de história, cheio de histórias. A diferença é que elas aconteceram de verdade. E hoje nós vamos falar da matéria de história do terceiro ano, capítulo 5, para quem está nos acompanhando aí. Bom, essa história que eu vou contar aconteceu na época da Idade Média, onde o Império Romano ainda dominava e muitos cristãos estavam começando a se converter ao cristianismo. Pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e eles estavam se tornando cristãos. Esse era o nome que era chamado. E essa história que eu vou contar ainda passa num lugar, num território que era conhecido como o fim do mundo. Era tão longe de tudo que falavam que lá era o fim do mundo, olha só! Mas mesmo sendo o fim do mundo, muita gente queria aquele lugar. Então, povos chamados de mouros, eles viviam no Oriente Médio, no norte da África. Eles queriam conquistar esse território chamado fim do mundo. Para quê? Para morarem lá. E lá colocarem seus costumes, suas tradições, as coisas que eles gostavam. Mas acontece que os cristãos não queriam sair daquele lugar. Eles moravam lá e também queriam ficar lá. Então eles resolveram brigar por aquele território. Eles lutaram por muitos anos mesmo. Sabe quem venceu no final? Os cristãos, depois de muita luta. E aí o território foi devolvido para todos os cristãos que já moravam lá antes. É aí que surge um camarada incrível chamado Afonso Henrique. O Afonso Henrique herdou muitas terras daquele lugar, muitas terras mesmo, porque o pai dele já morava lá. Mas ele perdeu o seu pai quando ele tinha só 3 aninhos de idade. E como ele tinha aquelas terras, quem administrava tudo e cuidava das terras dele era a mãe dele. Mas a mãe do Afonso Henrique começou a se aliar a um povo vizinho que morava lá, chamado de Castela, as terras de Castela. E esse povo começou a se interessar pelas terras do Afonso Henrique. E a mãe queria fazer um acordo com eles, um tratado, mas o Afonso Henrique não aceitou. E assim que ele ficou mais velho, né, cresceu um pouquinho, ele falou para sua mãe: "Isso é traição, mãe, pode parar com essa história, essas terras são minhas, eu ganhei do meu pai." E aí ele se revolta contra sua mãe e toma as terras de volta. E isso aconteceu há muito tempo atrás, nas terras que ficavam no fim do mundo. Conta um documento muito antigo que certa vez um exército muito numeroso, muito grande, ameaçou tomar as terras do Afonso Henrique. E ele acreditava mesmo, porque ele também era um cristão, ele acreditava mesmo que Jesus ia ajudá-lo a vencer essa batalha. Ele venceria essa batalha, e isso aconteceu de verdade. Ele venceu a batalha, salvando todas as suas terras. Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Ourique. Nossa, que nome estranho, né? Mas é isso mesmo, Batalha de Ourique. E foi nessa batalha que o Afonso Henrique tomou as suas terras de volta, venceu esse grupo, ficou com as suas terras. E aí foi formado o Reino de Portugal. Quem já foi para Portugal aí? Eu já fui para Portugal. Lá é muito lindo. E foi muito legal conhecer tantas coisas lá em Portugal que lembram o nosso Brasil. Mas quando Portugal nasceu, foi nessa batalha que nós estamos falando, na Batalha de Ourique, quando foi formado o país de Portugal. E o Afonso Henrique, ele passou a se chamar então, porque você sabe que todo rei adora colocar número no nome, né? Então, o Afonso Henrique passou a se chamar Afonso I. Olha só que coisa legal.
Em agradecimento a essa vitória que ele diz que Jesus deu para ele, que Deus ajudou ele nessa batalha, ele se comprometeu a espalhar a fé cristã por todo o mundo. O Afonso Henrique foi rei de Portugal e ele reinou por Portugal por 46 anos seguidos. E ele recebeu um apelido. De tantas terras que ele conquistou para aquele povo, ele ficou conhecido como o Conquistador. Vamos lá então. O Conquistador é porque ele conquistou muitas terras, mas ainda tinham muitas terras para serem retomadas, porque na batalha eles perderam terras também. E o Afonso Henrique queria retomar todas as terras que eles tinham, mas ele não conseguiu. Ele acabou morrendo sem conseguir reconquistar todas essas terras. Só quem conseguiu fazer isso foi o seu bisneto, que foi chamado de Afonso III. Olha só. Muitos anos depois ele conseguiu completar toda a reconquista do território de Portugal. E aí tudo parecia ser uma enorme paz. Mas não foi bem assim que aconteceu. Porque muitos anos depois Portugal teve um rei chamado Fernando I. O Fernando, ele tinha um grande problema. Ele não tinha um herdeiro. Como que é esse negócio de herdeiro, hein? Ele só tinha uma filha, ele não tinha filhos homens. E para ser rei, ele precisava de um filho homem. O Fernando não teve esse filho homem. Ele só tinha uma filha e essa filha dele ainda se casou com um governante de Castela, as terras vizinhas. Ou seja, o pessoal de Castela estava interessado nas terras de Portugal. E outros reinos vizinhos também, sabendo que o rei ia morrer, e morreu mesmo, Fernando acabou morrendo, e não tinha um herdeiro para assumir o trono. Quem acabou assumindo o trono foi a mulher dele, ela que assumiu tudo porque não tinha um herdeiro. Foi então que muitas terras vizinhas começaram a querer tomar as terras de Portugal. Eles olharam e falaram assim: olha, lá em Portugal não tem um rei forte, vamos tomar aquelas terras? Acho que foi mais ou menos assim. Até que depois de um tempo surge um camarada incrível. O nome dele era Dom João. Tarará! O Dom João era irmão do Fernando I. E ele começa a ver aquela bagunça, todo mundo querendo tomar as terras de Portugal. E ele fala: não, ninguém vai tomar as terras aqui não. Ele lidera uma grande batalha, uma revolta contra a rainha, que era fraca e não estava sabendo proteger o país. E nessa batalha, ele é escolhido como novo rei de Portugal e passa a se chamar Dom João I. E aí ele destrói o exército de Castela, garante a independência de Portugal e ainda por cima essa batalha ficou conhecida como um nome super difícil de falar. Vou tentar falar para vocês. Batalha de Aljubarrota. Nome difícil, né? Mas foi isso mesmo. A Batalha de Aljubarrota foi quando Dom João se torna rei de Portugal e passa a se chamar Dom João I. E ele garante a segurança do país. Sabe que esse Dom João foi incrível, incrível mesmo. Ele governou Portugal por 50 anos. Muito tempo, né? E nesse período ele entrou em guerra com muitos reinos vizinhos, principalmente com Castela, que vivia querendo tomar as terras de Portugal. Mas finalmente, uma época, ele conseguiu assinar um tratado de paz. O que é um tratado de paz? É um documento. Eles fizeram um documento falando que eles iam parar de brigar, iam viver em paz. Castela e Portugal. E assim aconteceu por muito tempo. Lá em Portugal, que eu disse para vocês que eu já fui lá, tem um monumento enorme, lindo, que se chama Padrão dos Descobrimentos. Esse monumento fica na cidade de Lisboa, em Portugal. E ele celebra o espírito guerreiro e conquistador dos portugueses nessa época, porque eles lutaram muito para manter o país, como é até hoje. Então, depois de tudo isso que aconteceu, Portugal estava à frente de todos os outros países.
De tanto eles lutarem, de tanto eles guerrearem e quererem manter o país deles, eles estavam à frente para um novo desafio. Enfrentar o oceano, algo que nunca ninguém tinha feito. Mas isso é o nosso próximo capítulo. Tchauzinho, pessoal! Espero que vocês tenham entendido tudo sobre como nasceu o país de Portugal. E até a próxima. Beijo!